Olá, estamos aqui hoje com o programa MPC Cidadão, Ministério Público de Contas Cidadão, e temos a honra de receber aqui hoje o secretário municipal de Educação de Aracaju, professor Ricardo Nascimento Abreu, doutor em Linguística pela Universidade da Bahia, mestre em Direito pela UFES e mais um vasto currículo. E vamos conversar hoje sobre, evidentemente, sobre educação, a visão da rede municipal de educação de Aracaju e tratar temas importantes como a recomposição de aprendizagens, enfim, coisas do dia a dia do professor Ricardo que esperamos possa ter utilidade para todos aqueles que nos ouvem. A ideia desse programa é exatamente isso, trazer experiências relevantes de gestão em relação aos municípios, em relação à gestão pública, que possam ser compartilhadas e aplicadas no âmbito do nosso Estado. E essa uma visão mais moderna de controle é exatamente nesse sentido, com o órgão de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, atuar como indutor, colaborador e articulador de políticas públicas. Professor Ricardo, muito satisfeito em tê-lo aqui conosco, muito feliz. E me diga, professor, como tu tem visto essa situação começar logo com o tema central, a situação da recomposição das aprendizagens, no âmbito geral, mas mais especificamente no município de Aracaju, o que é que a rede municipal de Aracaju tem feito nesse sentido? Doutor Bandeira de Mello e todos que nos assistem, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade que é franqueada à Prefeitura Municipal de Aracaju e à sua Secretaria Municipal de Educação, para que nós estejamos aqui tratando de temas e temáticas que são tão caras para a nossa sociedade, como é o caso da educação. Então, deixo aqui registrada a gratidão e o reconhecimento que a Secretaria Municipal de Educação tem para com o Ministério Público de Contas e reconhecimento da importância desse trabalho. Então, eu começo, doutor João, falando que 2022 ele inicia com um grande chamamento, um grande clamor social para todas as redes, sejam elas públicas ou privadas. A pergunta que a sociedade brasileira, a pergunta que a sociedade sergipana e a pergunta que a sociedade aracajuana se fez quando estávamos encerrando o ano de 2021 e iniciando o ano de 2022 era: como as redes se articularão, como as redes se organizarão para realizar a recomposição da aprendizagem ou das aprendizagens dos estudantes após 2 anos de pandemia e de todas as restrições sanitárias que nós tivemos que passar. Obviamente que ao longo desses 2 anos a educação no Brasil não parou, mas ela precisou se adaptar. E nesse processo de adaptação, os especialistas já chegam à conclusão que existe um déficit, existe uma defasagem nas aprendizagens que precisa ser trabalhada. Há relatos de que a defasagem na educação nas redes públicas, ela pode variar entre 5 e 15 anos, a depender de cada caso. Então nós, no município de Aracaju, na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, durante principalmente todo o ano de 2021, nós estávamos nos preparando para esse momento que era o retorno presencial. E nós sabíamos que o retorno presencial ia demandar de nós estratégias muito claras, muito seguras e com muito foco para que a gente pudesse, primeiro, identificar quantitativamente o tamanho da questão que nós iríamos enfrentar. Então, eu acho que, eu entendo inclusive, doutor João e todos aqueles que nos assistem, que esse período pós-pandemia, o que tem se chamado de pós-pandemia ou desse retorno presencial, ele tem aí o condão de fazer com que as redes revissem uma série de práticas e institucionalizassem novas práticas que dessem, inclusive, melhor condição de gestão da educação. Então, na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, nós decidimos que o nosso retorno presencial às aulas iria se basear em alguns pilares. Então, o primeiro pilar foi o pilar da institucionalização de uma cultura de avaliação diagnóstica. Nós precisávamos saber, no início de 2022, o que era especificamente o fenômeno que nós iríamos enfrentar e o que é que nós iríamos priorizar em 2022, como nós iríamos escalonar nossas ações em 2023 e 2024.
Então, fizemos logo na primeira semana de aula dos nossos estudantes uma grande avaliação diagnóstica. Nós já tínhamos os resultados do SAESE 2021 e fizemos também uma avaliação diagnóstica no início de 2022, na primeira semana de aula. Nós avaliamos aproximadamente 18 mil estudantes. Estudantes do 2º ao 9º ano. Não avaliamos o primeiro ano porque era o primeiro aninho da criança na escola, né? Ela está chegando na escola. Nós iríamos avaliá-los a partir do 2º semestre. Mas avaliamos aproximadamente 18 mil estudantes, aplicamos provas de língua portuguesa e de matemática. Nesse processo de avaliação, alguns cenários começaram a se descortinar, alguns cenários começaram a se revelar para a gente. E esses cenários eles foram determinantes para que a gente pudesse decidir quais seriam os próximos passos que nós iríamos tomar. Então, nós chegamos a depurar os dados da avaliação e descobrimos que no 3º ano, que foi, na verdade, aquele aluno que iniciou a vida escolar em 2020, no início da pandemia, então passou 2020 e 2021 com o sistema remoto ou híbrido, e em 2022 ele retoma as aulas presenciais. No 3º ano, em todas as turmas de 3º ano da nossa rede, nós tínhamos um percentual que girava em torno de 80% dos alunos absolutamente incapazes de ler. Eles não liam, eles não reconheciam frases, eles não reconheciam palavras, eles não reconheciam sílabas e eles não reconheciam letras. Isso é muito importante, acho, professor Ricardo, porque acho que é uma realidade que está se repetindo em muitos municípios. Exatamente. Esse aluno do 3º ano, que é o aluno que ele começou esse processo de alfabetização em plena pandemia. Exatamente. Em plena pandemia. Então, tem que ter muita atenção com esse aluno, exatamente para ter esse esforço para que ele possa, nos próximos anos, trabalhar. E essa avaliação, doutor João, ela também foi revelando dados que para a gente foram capitais para que nós pudéssemos parametrizar nossas ações. Porque, para a nossa surpresa, também nos 3º, nos 4º, nos 5º, nos 6º anos, nós encontramos estudantes que eram incapazes de ler um texto. Às vezes, eram capazes de identificar letras. Às vezes, eram capazes de identificar palavras. Às vezes, eram capazes de ler com dificuldades algumas frases. Mas um aluno que já está no 6º ano, se espera dele as habilidades leitoras suficientes para que ele possa ser considerado um leitor fluente. Então, me parece que a avaliação diagnóstica feita no início do ano letivo já nos entregou quais deveriam ser as nossas linhas de ação durante o ano de 2022. Trabalhar especificamente na recomposição dessas aprendizagens de alfabetização e dessa introdução das questões matemáticas, dessa alfabetização matemática, que da mesma forma foram diagnosticadas e no mesmo movimento revelador de deficiências na aprendizagem da leitura, nós encontramos também deficiência nas questões de introdução à matemática. Então, nós já tínhamos decidido na rede que o ano de 2022 precisaria ser o ano da recomposição das aprendizagens, especificamente no que diz respeito à alfabetização e à alfabetização e letramento matemático. O segundo alicerce, ou o segundo pilar dessa nossa estratégia, foi vincular a formação continuada dos profissionais da educação, especificamente dos professores, às ações que nós iríamos desenvolver a partir dos dados que foram revelados na avaliação diagnóstica. Então, os nossos coordenadores pedagógicos, os nossos professores, todos eles estão vivenciando o ano de 2022, um processo de formação continuada para dar resposta às questões que a Secretaria Municipal de Educação se propôs a trabalhar em 2022. Então, todo o planejamento de avaliação de formação continuada dos nossos professores está baseado nas questões, nos problemas que nós estamos enfrentando em 2022. E, por fim, né, o terceiro pilar, eu acho que um pilar importantíssimo, foi o pilar que fez com que nós olhássemos também para fora da rede e encontrássemos
em outros lugares da federação experiências exitosas. No caso da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, da Prefeitura Municipal de Aracaju, nós fomos então fazer um alinhamento de ideias com a Associação Bem Comum, né, que é responsável, que congrega em torno de si profissionais que foram responsáveis ali pelo sucesso educacional que se coletou e que se coleta até hoje no Ceará, especificamente na cidade de Sobral. Então, esses 3 pilares, eles têm sido fundamentais para a gente. Primeiro, a avaliação diagnóstica, que mostrou para a gente, revelou para a gente em termos quantitativos o que era que nós iríamos enfrentar e foi decisivo para que a gente pudesse estabelecer as demais ações. A formação continuada dos nossos professores, alinhada com os nossos propósitos e a disponibilização, né, para a nossa rede de um material estruturado com vistas especificamente à recomposição da aprendizagem de língua portuguesa e matemática para os alunos dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. E aí importa ressaltar também o seguinte, que nesse pilar, nesse alicerce que nós estamos transformando aqui numa cultura de avaliação na nossa rede, nós avaliamos os nossos estudantes na primeira semana de aula, que nós chamamos de avaliação diagnóstica de entrada. Agora, no final de julho, nós realizamos uma segunda avaliação, uma avaliação diagnóstica de percurso. Essa avaliação diagnóstica ela serviu para mostrar o quanto de avanço nós obtivemos no primeiro semestre a partir das nossas ações e também para revelar e diagnosticar eventuais práticas que nós adotamos que não surtiram o efeito com a intensidade que nós gostaríamos que surtisse. E vamos realizar também no mês de dezembro de 2022 uma avaliação diagnóstica de saída. Porque uma coisa que é muito importante para quem é gestor da educação é ter acesso aos dados que possibilitarão a tomada da decisão da forma mais precoce possível. Não dá para nós esperarmos o ano encerrar, porque encerrado o ano você não consegue entregar, institucionar ações que mitiguem o problema ou solucionem o problema. Então, essa cultura de avaliação que nós implementamos na rede é uma cultura de avaliação que não está sendo somente adotada para esse período de recomposição da aprendizagem. Nós estamos desejosos que a rede pública municipal de ensino de Aracaju, de fato, absorva, institucionalize essa ideia de avaliação da aprendizagem dos estudantes, para que a gente possa ir monitorando o ano letivo, mês a mês, bimestre a bimestre, semestre a semestre. Porque uma coisa é certa, né? Quem é gestor da educação sabe muito bem disso. A legislação educacional brasileira, ela prevê que exista um monitoramento da avaliação dos estudantes. Porque o resultado final do processo de avaliação dos estudantes, doutor Bandeira, não pode ser outro que não o sucesso do estudante, a aprovação do estudante. O fenômeno da reprovação, ele é um fenômeno que existe e não deixará de existir. Mas o fenômeno da reprovação, ele precisa ser a excepcionalidade. A escola, ela atinge o seu propósito, ela atinge os seus desígnios, quando ela chega ao final do ano, o aluno aprendeu e o aluno progrediu aprendendo. Então, essa cultura de avaliação fará com que gestores da rede, da própria secretaria, juntamente com os gestores das escolas, diretores, coordenadores pedagógicos e, em última análise, os professores, possam acompanhar o processo de avaliação dos estudantes durante todo o ano letivo, para que a gente possa minimizar as taxas de reprovação, para que a gente possa minimizar o insucesso escolar. E aí, doutor João, só para a gente finalizar esse capítulo que fala sobre essas avaliações constantes ao longo do ano, também tem sido colocado como uma política de rede na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, um processo de avaliação de leitura. Então, a cada 45 dias, toda a rede pública municipal de ensino de Aracaju, ela se mobiliza para que a gente possa fazer uma avaliação de leitura e identificar nominalmente quem é aquele estudante que é leitor fluente, quem é aquele estudante que é leitor sem fluência, o estudante que é leitor de frases, o estudante que é leitor de palavras e o estudante que é leitor de sílabas ou o estudante que não é leitor.
Nós precisamos agora ter essa consciência e esse trabalho de identificar, monitorar aquele estudante que não está aprendendo. Não sei se o senhor sabe, mas fruto de uma conversa nossa aqui nessa mesma sala do Ministério Público de Contas, nós estávamos apresentando os primeiros passos, as primeiras evoluções do nosso processo. O senhor nos deu uma sugestão, né, para que a gente, identificado esse estudante que está aprendendo num ritmo menos intenso que os demais, ou esse estudante que não está aprendendo, que a gente observasse o entorno desse estudante, que a gente fosse observar a família desse estudante, que a gente fosse observar a moradia desse estudante, que a gente fosse observar aspectos externos à questão escolar. E nós estamos fazendo isso. Já temos um diálogo estabelecido com a nossa Secretaria de Assistência Social, né? E conversei pessoalmente com a Secretaria de Assistência Social, e agora nós estamos fazendo uma casadinha. Nós temos na Secretaria Municipal de Educação identificado por escola os alunos que estão aprendendo ou evoluindo na aprendizagem num ritmo menor, e nós estamos dialogando com a Secretaria Municipal da Assistência Social para compreender se existem fenômenos externos ao processo de escolarização que possam estar influenciando na não aprendizagem desse aluno ou na aprendizagem mais lenta desse aluno. Então, essa cultura de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, mas não uma cultura de acompanhamento telúrica, um acompanhamento... a gente quer um acompanhamento que identifique o estudante. A gente quer saber da nossa rede quem foi o estudante que evoluiu e aprendeu e, portanto, progrediu, e durante o ano letivo, aquele estudante que está aprendendo menos, aquele estudante que não está aprendendo, aquele estudante que está com deficiência na aprendizagem. Então, é esse cenário que nós estamos tentando colocar como uma cultura de rede, porque nós entendemos que não existe possibilidade de você fazer uma gestão de um processo complexo, como é o processo da educação, se você não conseguir fazer a medida dos processos, se você não conseguir ter em tempo real uma fotografia que mostre como estão acontecendo os processos de aprendizagem, como estão acontecendo os processos vinculados ao ensino, como estão acontecendo os processos vinculados ao controle da documentação escolar. Então, isso tudo, o controle desses processos, né, envolvendo todos os atores, envolvendo a Secretaria Municipal de Educação, os gestores escolares, os professores, principalmente, têm um papel fundamental nessa questão, e as famílias dos alunos. É esse movimento que vai fazer com que no final nós tenhamos o único produto que deve interessar a educação, que é o sucesso do estudante com a aprendizagem. Perfeito, professor Ricardo. Acho que é exatamente isso que esse nosso programa aqui quer levantar. Essas práticas e levantar os pontos primordiais. Gostaria de fazer alguns destaques. Eu acho que o professor me colocou muito bem, que é exatamente essa questão da gestão em si. Para a gente gerir qualquer coisa, a gente precisa saber ter um diagnóstico. Então é importante essas avaliações diagnósticas inicial, de percurso, final, para exatamente trabalhar, saber onde estamos. Como é que a gente pode traçar o caminho se a gente não sabe onde está? Também precisamos saber para onde queremos ir. Então, quais são as nossas metas de aprendizado, quais são o que a gente quer daquele aluno no final do ano e nos próximos anos. E precisamos saber onde estamos, precisamos saber para onde queremos ir, quais são as estratégias para fazer chegarmos lá. E aí, o professor colocou muito bem todas essas estratégias e monitorar para saber se as estratégias estão funcionando ou se não estão funcionando. Eu me lembro da nossa conversa, professor, e aí eu levantei esse desafio exatamente sim, mas e aquele aluno? Está sendo identificado aquele aluno que não está aprendendo, exatamente dentro daquela que é um lema do nosso Pacto pela Educação aqui no estado de Sergipe, de que nenhum aluno pode ficar para trás. Esse é um lema. Outro lema o professor colocou também, que é o de que temos que tirar o foco somente do ensino, mas entrar no foco da efetiva aprendizagem. Então, e essa aprendizagem ela tem que ser exatamente monitorada passo a passo, para ver se está funcionando. Eu acho que é exatamente esse o caminho.
Mas caminhando, professor, eu acho que eu gostaria que o senhor falasse, aproveitasse nosso tempo aqui, que ainda temos algum tempo, para somente dizer, e comente rapidamente como seria esse processo, que eu acho que é um processo que pode ser replicado em outros municípios, desse monitoramento da leitura. Porque, vejam, como é que um aluno, o senhor falou de alunos no 5º, 6º ano com dificuldade de leitura, como é que ele vai se desenvolver em outras disciplinas se ele não é um leitor fluente? Como é que ele vai estudar um livro se ele não é leitor fluente? Como é que ele vai entender um problema de matemática e todas as minúcias do raciocínio matemático se ele não é o leitor fluente? Dê uma dica aqui para os demais municípios, todos aqueles que nos ouvem, mas especificamente, tem mais 1 ou 2 minutos para falar como é que funciona exatamente esse programa, esse monitoramento da leitura que a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju está fazendo. É uma excelente oportunidade, porque existem hoje diversas empresas que têm softwares que são desenvolvidos especificamente para tratar dessa questão. Normalmente, o modelo clássico que se adota é se colocar o estudante diante de letras, sílabas, palavras, frases e texto. E aí verifica se aquele estudante, no período de 1 minuto, quantas palavras aquele estudante conseguiu ler, se ele leu com fluência, se ele leu sem fluência, se ele não conseguiu ler frase alguma, se ele não consegue ler o texto, mas ele consegue identificar as palavras. Ele não consegue identificar as palavras, mas ele consegue identificar as sílabas. Ele não consegue identificar sílaba, ele não consegue identificar a palavra, então ele é marcado como não leitor. E aí a gente trabalha com alguns parâmetros, né? O parâmetro do não leitor, do leitor de sílaba, do leitor de palavra, do leitor de frase, do leitor de texto sem fluência e do leitor de texto com fluência. Eu sou um entusiasta dessa questão, doutor Bandeira, porque foi graças a essa avaliação de leitura que nós instituímos na Secretaria Municipal de Educação, que nós chegamos a um número que nos surpreendeu bastante. No final do primeiro semestre letivo, nós tínhamos 2.124 crianças diagnosticadas por essa avaliação de leitura, que não eram leitoras de forma alguma, ou eram leitoras apenas de frase. E aí nós instituímos, no mês de agosto, um reforço escolar dirigido exclusivamente para essas crianças. E aí, se o senhor me permite, eu coloco aqui a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, à disposição dos demais colegas, dirigentes municipais de educação, de Sergipe ou de outros lugares do Brasil que também estejam nos assistindo, para replicar, para mostrar como foi a experiência de Aracaju nesse processo de implementação de uma cultura de avaliações diagnósticas e de avaliações de leitura. Esses 2 processos, no nosso entendimento, eles são pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer política de gestão de rede. Porque não adianta o gestor se deparar com o fenômeno. Olha, a alfabetização na nossa rede não é boa. Sim, mas não é boa como? Não é boa quanto? Quais são os alunos que não estão plenamente alfabetizados? Nós temos alunos plenamente alfabetizados? Como é que se dá essa relação entre alunos que são alfabetizados e não são alfabetizados na mesma sala? E esses alunos não alfabetizados ou alfabetizados parcialmente, eles estão distribuídos na escala de séries, no primeiro ano, no segundo ano, até o 9º ano? Então, eu acho que todos os esforços, toda a logística de uma Secretaria Municipal de Educação, todo o processo decisório sobre as questões de natureza pedagógica, eles precisam partir desse conhecimento sobre o estado da arte da rede. É preciso que eu conheça aquele momento, aquela fotografia, aquela sincronia da minha rede, para que eu possa desenvolver ações de fato, para mitigar um problema que tem um quantitativo e eu consigo identificar, inclusive, os estudantes. Então, mais uma vez, nós estamos fazendo questão de documentar e registrar todo o processo, porque é do nosso interesse para que se transforme em uma cultura para a nossa rede, mas também para que, se nós tivermos a oportunidade, se esse processo interessar a outros colegas dirigentes municipais de educação, nós possamos também auxiliar, porque no fim das contas nos interessa que o aluno de Aracaju aprenda e aprenda com qualidade, mas que o aluno de todos os 75 municípios de Sergipe aprenda e aprenda com qualidade e de outros lugares do Brasil, porque o que nós queremos é uma educação forte no nosso país. Perfeito, professor Ricardo. Eu acho que é esse o caminho.
tenho dito e tenho visto por aí que o sucesso da educação passa muito por esse olhar do dirigente municipal de educação, esse olhar que se diz, eu vim do Congresso recentemente, foi muito comentado isso, e que a Secretaria Municipal de Educação não deve ser uma mera gerenciadora de matrícula, ela tem que ser uma indutora efetiva da aprendizagem do sucesso dos seus alunos. E é isso que estamos conclamando em todos os municípios. Um aspecto muito importante, esse aspecto da leitura, é de que quando o aluno está acompanhando, ele está aprendendo, ele vê sentido em estar na escola. Então ele entende, se vê progredindo e tem um interesse e gosta de ir para a escola. Aquele aluno que não está acompanhando, imagine ver tudo grego, não consegue ler, ele perde o sentido e acaba abandonando. O aluno deixar a escola é uma tragédia em todos os sentidos, uma tragédia social, ele está perdendo tempo, está perdendo às vezes o seu próprio futuro, e está inclusive colapsando, inclusive financeiramente também, o próprio sistema, que também é regido nessa seara de matrícula. E por fim, eu acho que eu gostaria somente de asseverar é exatamente isso, de que no estado de Sergipe eu vejo todas as condições para termos excelentes índices educacionais. Não é o que vem sendo feito até agora, mas de uns anos para cá temos percebido esse olhar exatamente esse olhar de gestão, esse olhar de acompanhar o processo e ter compromisso com a meta, essa meta que é o aluno efetivamente aprender. Então, acho que isso é muito importante. Então, professor, agradeço demais aqui a sua participação, acho que foi muito esclarecedora das suas palavras, e deixo um espaçozinho pequenininho, que acho que o nosso tempo já está esgotado, para dizer suas palavras finais aqui para o nosso público. Muitíssimo grato e venho aqui em outras oportunidades. Muito obrigado. Somos nós que sempre agradeceremos a abertura desse espaço. O Ministério Público de Contas é um grande parceiro da Secretaria Municipal da Educação, como de todas as secretarias municipais da Secretaria Estadual. E eu já me comprometo aqui com o doutor Bandeira de Mello, que é uma outra parte desse trabalho que nós queremos dar, é que, terminado o ano letivo, os gestores da educação do município de Aracaju vão sair visitando as principais autoridades e os principais colegiados que militam no campo da educação do nosso estado, apresentando todos os dados que nós coletamos e que nós trabalhamos, desde os dados de aprendizagem dos nossos estudantes no início do ano letivo, até a forma como nós encerraremos o ano letivo de 2022. O que nós avançamos e os novos desafios que serão traçados para os anos de 2023, 2024 e assim sucessivamente. Então, esse compromisso já está firmado e não será algo somente em 2022. Que seja uma praxe que as sociedades, que as comunidades, que as cidades, elas cobrem dos seus gestores, dos seus dirigentes municipais de educação, os resultados quantitativos e qualitativos do encerramento do ano letivo. Ou seja, o que foi que a Secretaria Municipal de Educação fez ao longo do ano letivo e como é que nós estamos avançando na aprendizagem dos nossos jovens. Porque os nossos jovens são o nosso grande tesouro. Nós que trabalhamos com educação, trabalhamos com infância e com juventude e principalmente com essa perspectiva de transformar a criança e o adolescente num cidadão, alguém que vai exercer plenamente a cidadania na nossa comunidade. Então, quanto melhor for a qualidade da educação ofertada a essas crianças e adolescentes, melhores serão os cidadãos que nós teremos na nossa comunidade. Então, mais uma vez, eu agradeço, me coloco pessoalmente à disposição para outros fóruns em que a Secretaria Municipal de Educação possa contribuir e, obviamente, a Secretaria Municipal de Educação, como uma instituição, estará sempre de portas abertas para o Ministério Público de Contas, doutor João. Perfeito, professor. E aí, só para finalizar mesmo, essa questão, eu acho que todo município tem que ter um plano de recomposição de aprendizagem, plano de recomposição da leitura, não só para 2022, mas para até o final dos atuais mandatos, 2023, 2024, um plano de 2 anos e meio aí para que esse grande problema trazido, que já vinha antes e que foi aflorado e mais revelado pela pandemia, possa ser resolvido. Muito obrigado a todos, mas esse é um assunto para ser melhor desenvolvido nos próximos programas. Muito obrigado a todos.